A reforma da Previdência prevê alteração na idade mínima para que homens e mulheres se aposentem mais tarde. Um desafio para os trabalhadores acima dos 50 anos, num país com mais de 9 milhões de desempregados. João tem 53 anos e há 3 procura uma vaga com carteira assinada. Quando eu era mais novo era bem mais fácil e a idade pesa bastante agora. E com a crise vai pesar mais ainda. Com um mercado mais difícil, João vê outro sonho se distanciar, o da aposentadoria. Para diminuir o déficit do sistema previdenciário de quase 86 bilhões de reais, o governo federal quer definir uma idade mínima para a Previdência Social. Atualmente, o trabalhador precisa atingir a pontuação necessária, soma da idade com o tempo de contribuição para ganhar o benefício integral. Até 2018, essa soma é de 95 para homens e 85 para as mulheres. Com a definição de uma idade mínima, o brasileiro ficaria na ativa por mais tempo, de acordo com a expectativa de vida no país. O gasto com a Previdência seria menor e a arrecadação maior. A questão é onde vão trabalhar esses profissionais com mais experiência, num país que registra mais de 9 milhões de desempregados e que tem visto com frequência comércios fecharem as portas. Só no ano passado foram mais de 100 mil estabelecimentos encerrando as atividades. Mauro sentiu na pele a crise no mercado de trabalho. O executivo, que passou dos 50 anos, ficou desempregado e enfrentou dificuldades para conseguir uma recolocação. Você percebe que profissionais menos qualificados, mas porém com menos idade, acabam avançando no processo e você é alijado por causa da idade. Para esse consultor de recursos humanos, diante da pouca oferta de vagas, esses trabalhadores terão que mostrar seu diferencial. Eles adquirem uma experiência durante toda a sua carreira, automaticamente isso transfere para os resultados da empresa com muito mais segurança e credibilidade para o mercado. Fala agora de trabalho, que até algum tempo atrás, a ideia de sucesso profissional do brasileiro era trabalhar muito tempo no mesmo lugar, passar horas dentro do escritório. Hoje o trabalhador quer mais qualidade de vida, com a possibilidade de trabalhar de casa, por exemplo, ou um horário mais flexível alguns dias da semana. Não se trata de sombra e água fresca. Hoje o que acontece é você proporcionar aos funcionários ter um horário para fazer exercício físico, ter um horário para estudar, é muito mais até um plano de retenção do que uma política de RH. Mas na prática, só 38% dos trabalhadores com carteira assinada no país conseguem flexibilidade nos horários de trabalho. Pedro está entre eles. Eu utilizo isso fazendo uma pós-graduação, então eu sempre busco esse horário flexível para melhorar o meu rendimento dentro do meu trabalho. Mesa vazia em pleno horário de expediente. Não significa que o dono desse posto esteja de folga. Ele pode estar a serviço da empresa em casa. Poder trabalhar de qualquer lugar é o sonho de 73% dos trabalhadores no Brasil. É bom para fugir do trânsito, aproveitar o tempo a mais para focar nos resultados. Você estar de corpo presente não significa que a alma está junto. Não importa a carga horária que ele trabalhe, importa é o produto final. Mas, além de disciplina com horários, é preciso que o trabalhador também defina bem os combinados com o empregador. Não ter medo de receber pelo resultado, sua remuneração através de um resultado obtido. E ter uma conversa muito franca com as empresas no sentido de entrega e disponibilidade. A crise financeira é uma preocupação de todos os brasileiros. O desemprego está crescendo e agora, mais do que nunca, é essencial estar bem preparado para se recolocar no mercado. E é por isso que o Primeiro Impacto recebe agora o consultor de recursos humanos, Celso Basola, para dar dicas de como elaborar um currículo e se preparar para uma entrevista de emprego. Bom dia, Celso, muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Espero poder contribuir aí com... Com certeza. A gente tem várias perguntas para você. Bom, vamos lá. Primeira coisa, em tempos de crise, né? A pessoa perde o emprego. Qual é a primeira coisa que ela deve fazer aí para correr atrás de um outro emprego? Bom, o detalhe é manter a tranquilidade. Eu acho que a tranquilidade nesse momento
e focar naqueles seus objetivos é o ponto principal. Claro, com as reduções dos gastos, é muito importante que ele tenha um equilíbrio econômico e financeiro. Após isso, preparar o currículo com toda a tranquilidade e focar no objetivo profissional dele. As redes sociais, elas podem ajudar nessa busca, mas o candidato tem que ficar bem atento, né? Ah, com certeza. As redes sociais, elas podem ajudar ou não. Depende como você insere suas informações. Mas estar atento às oportunidades e não desperdiçar nenhuma delas é fundamental. A gente tem algumas perguntas do pessoal de casa, dos telespectadores que usaram o aplicativo do SBT. E a primeira dúvida é da Andressa Celoto Alves, de Santo André, na Grande São Paulo. Vamos ouvir. E eu gostaria de saber como que eu faço para deixar o meu currículo mais atrativo. Eu tenho muitas experiências e eu detalho cada atividade que eu realizei em cada cargo, em cada empresa que eu trabalhei, só que ele tem 3 páginas. Eu queria saber como que eu faço para deixar ele mais atrativo e ao mesmo tempo completo, para ele ser valorizado, para eu ter valorizado as minhas atividades. Obrigada. Ok. Bom, assim como a Andressa, várias outras pessoas têm a mesma dúvida. Para deixar um currículo atrativo, o primeiro ponto é ele ter objetividade e principalmente a verdade. Inserir todos os suas experiências de trabalho e descartar aquelas que não foram tão importantes, né? Então é muito importante que ela faça um currículo com um layout claro, sem erros de português, é muito importante. E o tamanho desse currículo? Normalmente em uma página. Claro que isso não é uma regra. Há pessoas que têm mais experiência, então em 2 páginas é o suficiente. Mas se ela focar nos objetivos principais, automaticamente ela consegue deixar mais atrativo e mais objetivo. Né? Exatamente. E Celso, nós temos agora mais uma pergunta enviada pelo aplicativo do SBT. Quem nos enviou foi o Anderson Paulino de Oliveira, de São Paulo. Diga, Anderson. Muito bom dia, Primeiro Impacto, Karen, Joyce, Dr. Celso. Sobre a questão de participarmos de uma seleção através de uma recrutadora, de uma empresa especializada em RH. Caso essa empresa ela demore para dar posição ao candidato, se ele foi aprovado ou não para aquela vaga, é interessante que o candidato entre em contato com a empresa para saber a sua aprovação ou a sua recusa, ou isso seria mostrar a ansiedade do candidato? Bom, é uma outra ansiedade nesse momento de crise, é bastante complicado. Difícil, é difícil, né? Não tem como não ter. Dá vontade de Mas ligar. nesse caso, sempre que as empresas procuram, seja de RH ou empresas privadas diretamente, né, do Recursos Humanos, eles sempre dão um tempo para essa resposta. Claro, se não houve essa resposta, e normalmente o RH é orientado a dar a resposta, tanto positiva quanto negativa. Tanto positiva quanto negativa, por causa da ansiedade, é um momento muito difícil para todos. Então, sim, recomenda-se que no momento combinado se faça o contato, mas diretamente com a pessoa que está fazendo o recrutamento e seleção. Não se for uma empresa de recursos humanos, não ir diretamente da empresa, porque isso pode atravessar todo o processo. Então não há problema nenhum, desde que se respeite os tempos pré-determinados. Agora, se a pessoa foi chamada, como que ela deve se portar aí na primeira entrevista, por exemplo? Olha, muito importante. Pelo menos chegar 15 minutos antes do início da entrevista, até para ele ter uma observação e adquirir uma tranquilidade. O outro ponto é muito importante, ir bem vestido, né? Tranquilo, preparado, porque o visual, o marketing pessoal é muito importante para impactar. E na hora da entrevista, não criar situações inexistentes. Falar aquilo realmente o que ele conhece, a experiência que ele teve e principalmente mostrar muita garra, energia e a vontade de conquistar. Um ponto importante, não desperdiciar oportunidades por causa do salário. Procure o todo, veja a remuneração, veja os benefícios e a carreira que aquela empresa pode propiciar. Então seja válido, talvez, aceitar até um salário aí mais baixo para início.
Com certeza, nos momentos de crise ainda mais. Mas o importante é ver a carreira como um todo. Olhar lá na frente. Olhar lá na frente, não de imediato. Imediatismo é problema. Tem mais uma pergunta, Celso, é do nosso telespectador. Quem mandou foi o Eduardo Gomes da Silva, ele é de São Paulo. Bom dia, Primeiro Impacto. Me chamo Eduardo e eu tenho algumas dúvidas. Primeiramente, eu quero saber se você colocar todas as suas experiências no currículo, se isso vai poluir o currículo. E também se você tem que colocar as experiências de acordo com a vaga que você está se candidatando. Obrigado. Bom, Eduardo, o detalhe é o seguinte. Colocar todas as informações do currículo não é sinônimo ou sinal de poluir, desde que as informações sejam relevantes ao cargo ou à vaga que ele está procurando. Agora, criar currículos para cada situação pode criar algo não muito atrativo. O importante é que ele foque na carreira dele, nos objetivos. Então, não é a quantidade que vai definir, mas sim a qualidade das informações que lá estão. Sempre o mesmo, mandar para todos, mas sendo as informações que realmente valem, né? Até para respeitar a carreira dele. Então, para não criar instabilidade ou a cada momento ele está procurando algo diferente. Tá certo, Celso. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Primeiro Impacto com a gente, viu? Eu que agradeço e agradeço aos ouvintes, a todos os telespectadores aí pela oportunidade. Obrigada, bom dia, até a próxima.